Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. O assunto de hoje é área e perímetro. Depois de uma breve explicação, eu vou te convidar a resolver duas questões da VUNESP. Uma do concurso de auxiliar de apoio de Mogi das Cruzes e a outra do concurso de contador de Porto de Cabedelo, na Paraíba. Vamos lá? Área e perímetro são dois conceitos que aparecem muito nas provas de concurso, especialmente VUNESP, e muitas vezes aparecem os dois conceitos na mesma questão, mas misturado com, por exemplo, fração, unidades de medida ou ainda a equação, como vai aparecer aqui, tá? Antes, vamos revisar o conceito de área e de perímetro. Perímetro é o contorno. Então, quando eu estou falando do perímetro desse retângulo, vai ser a soma das medidas de todos os lados. Isso é perímetro. Agora, área vai ser a medida do espaço ocupado por esse retângulo. Você deve ter observado que eu fiz o retângulo como se tivesse feito à mão. Sim, de propósito. Todas as questões que envolvem figuras, eu aconselho você fazer o desenho. Às vezes o enunciado traz já esse desenho, mas às vezes não. Então, acostume-se a fazer um desenho à mão mesmo, mas isso ajuda no raciocínio a ser utilizado na questão, tá? Bom, área então é o espaço ocupado, eu tô falando desse espaço. Se esse retângulo tem um lado que mede 15 e o outro que mede 3, a área dele vai ser igual a 15 vezes 3, é base vezes altura, e vai dar 45 centímetros quadrados. Isso vale para todas as figuras? Não. Figuras como quadrado, retângulo e paralelogramo, sim, base vezes altura. Figuras como trapézio, que pode ser nesse formato, que é um trapézio isósceles, ou os outros trapézios, vai ser base menor mais base maior. Repare que ele tem duas bases, são esses lados paralelos. Base menor mais base maior, divido por 2 e multiplico pela altura. Já o losango. O losango tem duas diagonais, a diagonal menor e a diagonal maior. Nós vamos multiplicar as medidas das duas diagonais e dividir por 2. Triângulo, qualquer tipo de triângulo, é base vezes altura divididos por 2. O que pode acontecer é ter uma figura formada por um retângulo mais um triângulo. E aí, nesse caso, a gente não tem uma fórmula específica para essa figura, mas você pode dividi-la em partes menores, desde que seja quadrado, retângulo, triângulo, e aí você calcula a área dessas partes. Então, agora vamos ver as duas questões. Primeira questão. O pátio de uma escola é retangular, com 54 metros de perímetro, ou seja, o contorno é 54. O comprimento do pátio é 3 metros maior do que a sua largura. Nesse pátio será realizada uma gincana, para cuja realização cada criança ocupará uma área de 9 metros quadrados. Então, o número máximo de crianças que poderão ser acomodadas nesse pátio para a realização da atividade é. Então, vamos ao desenho. Então, essa é a quadra. Segundo o enunciado, um lado, que é o comprimento, tem 3 a mais que a largura. Então, eu posso dizer que se a largura é x, o comprimento é x mais 3. E o enunciado diz que o perímetro é 54. Então, se eu colocar x mais 3, mais x, mais x mais 3, mais x, vai dar 54. Ou seja, a soma, né, dos 4 lados, do comprimento dos 4 lados, vai dar 54. Então, eu vou medir, somei todos eles, 54. Agora é só resolver essa equação. Se você tem dúvida em equação, na resolução desse pedaço aqui, aconselho você a assistir o vídeo que fala sobre resolução de equação, tá? Porque aqui eu passo meio rapidinho nesse tópico. Então, vamos lá. Somando tudo, vai ficar 4x mais 6 igual a 54. O 6 do outro lado, não pode esquecer do sinal. Então, 4x é 48 e x é igual a 12. Então, aquela figura, na verdade, ela mede 15 por 12. E a área dessa figura vai ser 15 vezes 12, que é 180. Então, o espaço ocupado por essa quadra é 180 metros quadrados. Diz que cada criança vai ocupar 9 metros quadrados. Eu quero saber quantas crianças cabem aqui.
É só dividir 180 por 9 e nós vamos descobrir então que cabem 20 crianças nessa quadra. Vamos para a próxima questão. No retângulo ABCD, ilustrado a seguir sem escala, o segmento AB mede 100 metros e o segmento BC mede 40 metros. O ponto E situa-se sobre o segmento AB, a 25 metros do ponto B. O ponto F situa-se sobre o segmento AD, a 10 metros do ponto A, conforme a imagem a seguir sem escala. Repare que o enunciado frisa 2 vezes que está sem escala. É porque, olhando o desenho, às vezes a gente acha assim, o tal segmento é metade do outro. Ele está avisando que aquele desenho é uma referência. Ele não está correto. Não é porque tudo mede 100 que aquele pedacinho você deduziu que é metade é 50, tá? Sem escala. Eles fizeram como se fosse um rascunho, sem se preocupar com a medida exata do desenho, tá? A área do triângulo formado pelos pontos C e F é igual à área desse triângulo do meio. Triângulo base vezes altura, ok? Só que a gente não tem medidas ali na figura. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar do enunciado as figuras que o enunciado traz, tá? Então, o enunciado diz 100 e 40. Se é 100 em cima, é 100 no DC também. É 40 à direita, é 40 à esquerda também, tá? Mas agora nós vamos trabalhar um pouco melhor essas medidas com essa figura. Veja, diz que tudo é 100. O lado maior mede 100, mas um pedacinho mede 25. Então eu já notei que o outro mede 75. A mesma coisa para o lado menor, diz que é 40. Mas um pedaço mede 10, então o outro mede 30. E agora eu vou tentar achar as medidas para calcular a área daquele triângulo central. A área do triângulo vai ser base vezes altura divididos por 2. Repare que a gente não tem essas medidas daquele triângulo central que eu deixei em cinza. Não tem uma medida nem dos lados dele, eu não sei nem quanto mede a base. Então eu vou usar um outro raciocínio. A área desse triângulo central vai ser igual à área do retângulo, a área total, menos a área de cada um daqueles triângulos. Se eu pegar a área total e tirar o triângulo maior, tirar o triângulo que está lá em cima, que é pequenininho, tirar o triângulo da direita, vai sobrar exatamente o triângulo central. É esse o raciocínio que nós vamos usar. Então, eu posso dizer o seguinte, que a área vai ser 100 vezes 40. O que é 100 vezes 40? É a área do retângulo. Menos 100 vezes 30 divididos por 2. É a área do maior triângulo. Não do central, né? Do triângulo inferior ali. É base vezes altura. 100 vezes 30 divididos por 2. Menos 25 vezes 40 sobre 2. O que é isso? É a área do triângulo à direita. E menos 75 vezes 10 sobre 2. É a área do triângulo que está na parte de cima da figura, à esquerda. Então, calculando, nós vamos ter 4.000 menos 3.000 sobre 2. Nesse momento, você poderia simplificar, tá? Se quisesse, era para dividir 100 por 2 e multiplicar por 30. Teria outras alternativas. Eu multipliquei. Então, vai ficar 25 vezes 40, que dá 1.000, divididos por 2. E 75 vezes 10, 750, divididos por 2. Fazendo as contas, nós vamos encontrar que a área é 1.625. Ok? No canal você encontra outros vídeos que trabalham área e perímetro. Vale a pena, tá? Não se esqueça de se inscrever e bons estudos!